Olá, é mais uma vez um prazer estar em sua companhia. Começa agora o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que sempre conta com a participação de um especialista renomado, falando de um tema importante para o seu dia a dia. Hoje, por exemplo, aqui ao meu lado, Marcos Henrique Scaldelay, ele que é empresário e palestrante, autor desse livro de sucesso, Líder Pronto para Tudo. Vai falar sobre liderança e também um pouco do mundo corporativo. Tudo isso a partir de agora, no programa Análise Direta. Nós estamos de volta aqui ao estúdio da HIT TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que é exibido para todo o Brasil, né, pelo canal HIT Notícias e também 190 países pelo canal 1 Europa. Eu já apresentei aqui ao meu lado o nosso convidado, Marcos Henrique Scaldelay, que aliás não é a primeira vez, né, que vem ao nosso programa, e mais uma vez eu agradeço a gentileza por ter aceitado o nosso convite. Você é muito bem-vindo, Marcos. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Sempre quando eu tenho aí algum livro novo, estou aqui. Como eu já tenho 4 livros, pelo menos 4 vezes eu já vim aqui no programa, tá? Então, bem-vindo pela 4ª vez. E por falar em livro novo, já que você introduziu no assunto, vamos mostrar um pouquinho aqui, né? Líder Pronto para Tudo. Ao longo do programa, a gente vai falar muito sobre esse tema, liderança, né? A gente vai dissecar esse tema. Mas eu queria que você, né, desse uma préviazinha desse livro para a gente. Então, quem já me acompanha, quem já teve a oportunidade de ler meus outros livros, sabe. Eu só escrevo daquilo que eu vivo. Então, eu não prego conceitos, eu coloco muito prática mesmo. E por que esse tema, né? No final de 2019, eu estava num evento, eu sou católico, sou equipista de Nossa Senhora, e eu estava no evento onde nós fomos selecionados para ser o coordenador da nossa equipe do ano de 2020. Então, 2019, em dezembro, era o período do treinamento. E nesse treinamento, quando eu cheguei, um padre entrou, subiu no palco, quando ele foi falar sobre vencer turbulências na vida, ele começou a falar coisas que eu pedi para minha esposa, me dá um caderninho rápido aí. Ela me deu o caderno, eu fui anotando. Eu parei para olhar e falei, gente, o que ele está dizendo, eu vou traduzir para o mundo dos negócios, porque o que eu escuto e o que eu vivencio, o maior problema que existe é a falta de líderes fortes. Uma empresa não vai bem porque não tem um líder forte. Não importa se o problema vem do mercado, se o problema é interno. Quando a gente tem um líder forte, a gente passa. Mesmo que aos trancos e barrancos, com alguma dificuldade, mas passa. Esse líder tem que ser muito forte. E eu sempre fui muito isso, né? Eu nunca tinha sido dono de empresa, como hoje eu tenho a minha empresa, mas eu sempre fui executivo. Mas eu sempre agi com DNA de dono. Então eu sempre fui aquele que abracei a empresa e tive uma liderança muito forte, uma liderança de engajamento, uma liderança de trazer o time junto, não por imposição, mas pelo exemplo. E hoje a gente vive isso. Essa falta de liderança não é só no mundo corporativo, não. É no mundo quando a gente fala de todos os sentidos aí, está faltando líderes fortes, de grande destaque. E esse desafio eu peguei e falei, eu vou escrever. E vou escrever as atitudes que eu considero importantes, que me fez passar por diversas turbulências e colocar isso como evidência para quem quer se tornar um líder forte. Eu nem imaginava que vinha uma pandemia por aí. De repente, em março, a gente tem a pandemia. Aí o livro ficou mais do que forte, porque nós começamos a viver um período onde muitos líderes despencaram. A pandemia mostrou quem realmente tinha força e punch para viver um momento tão atípico, né? E esse é o fundamento, é você ler, aprender na veia mesmo, ter na minha vivência como inspiração. E também eu coloco exemplo de cada uma das atitudes que eu coloco aqui, de um empresário do Noroeste Paulista, alguém que criou uma empresa, que se fortaleceu e hoje passou por diversas situações e hoje está em pé, e ele é, para mim, uma característica, ele tem a sua característica importante de uma determinada atitude. Então eu coloco também exemplos. Então ele ficou extremamente prático. E muito fácil, quando você chega no final, você consegue identificar. Opa, eu tenho essas 10 atitudes? Tenho, mas essa mais forte que essa, ou não, eu preciso desenvolver mais essa. Então ficou gostoso
de você ler e se identificar. E o melhor, no final dele, eu coloco como exemplo uma das meninas de maior destaque do país, que também, né, como eu fui em 2014, ela também esteve entre as listas dos jovens de destaque da Forbes, que chama Amanda Oliveira. Ela é CEO do Instituto As Valquírias, pertencente ao grupo Gerando Falcões, ou seja, uma ONG. E ela tem todas essas 10 atitudes e não deve nada a nenhum grande empresário. Então, independente do que você escolhe fazer na sua vida, essas atitudes estão prontas para você colocar na sua vida e fazer acontecer. Então, um ponto de partida, para quem não te conhece ainda, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, da sua história, até para as pessoas, os potenciais leitores, saberem da onde vem a autoridade para falar desse assunto, que é uma autoridade, como você disse, que vem da prática, né? Bom, a minha história, ela pode não ser a mais brilhante, né? E ser comum para muitos que vivenciam, talvez uma história até diferente da minha. Mas é a minha história. Legal. Eu sou do interior de São Paulo, com pais professores. Eu fui bancado por empresário por ser um excelente aluno e vencer uma gincana na minha cidade. Esse empresário, mais 3 professores, bancaram a minha escola particular. Então, eu fiz o primeiro, segundo e terceiro colegial, pago pelo empresário e 3 professores que apostaram em mim. Patrocínio, praticamente? Patrocínio. E depois, quando eu vim estudar em São Paulo, eu fiz publicidade e propaganda na SPM, que eu queria fazer a melhor faculdade de publicidade e propaganda. Eu tinha passado na USP, tá? E eu não fiz, e fiz a SPM porque eu queria fazer a melhor. Em publicidade e propaganda na USP você passou? Eu passei, mas na eu época, fiz... acho que, se não me engano, chegou a ser o curso mais concorrido. Olha, eu vou te falar, eu não vou lembrar, assim, mas era 60 candidatos por vaga na última fase, assim, na prova final. Depois que passava já milhares. Eu peguei em 80 e pouco, tá? Legal. Mas eu peguei em 80 e pouco, passei para fazer, e passei, fui chamado, mas eu queria fazer a melhor, que a SPM era considerada a melhor da época. E eu não tinha a mínima condição de pagar. E meu pai era maçom. A maçonaria bancou toda a minha faculdade também. Então, eu fui um cara onde sempre teve alguém que bancou, mas pelas minhas entregas. Então, eu saí com essa missão da recompensa. Investir em mim, eu vou mostrar quanto vale a pena. E é o que eu falo hoje para as pessoas nas empresas. Sabe o que acontece? As pessoas hoje não agradecem a oportunidade que tem de trabalhar numa empresa. Acho que é obrigação. A empresa tem que contratar. Não, meu amigo. Eu concordo. Você tem que agradecer, porque tem várias outros aí que podiam estar ocupando o seu lugar. Tá? Então, se ela deu oportunidade, faça por merecer, entregue, dê resultado. E eu até vou fazer um parênteses nisso, mas também é pertinente. Muito pelo contrário, as pessoas reclamam. Acham que muitas vezes a empresa não está à altura dela, que falta alguma coisa. Vai embora, pede para sair. Né? E quando as pessoas chegam para mim e falam assim, eu sou apenas um número. Oi, você é realmente um número. Você vai sofrer por causa disso? Então entregue resultado para ser um número positivo. Legal e esse puxão de orelha. Muito Bom, legal. aí eu estudei SPM e já comecei a minha carreira, mas eu sempre pus na minha cabeça sair de casa para ser o melhor. Por mais que às vezes não dava, mas eu queria ser o melhor. E aí eu arranjei estágio na Nielsen, pesquisa de mercado, fui muito bem, fui efetivado, depois trabalhei 10 anos na General Mills, dona de Häagen-Dazs, Forno de Minas, Frescarini. Fui muito reconhecido pela Häagen-Dazs, pelo sorvete Häagen-Dazs. Eu fiz a grande evolução no Brasil. Forno de Minas, o pão de queijo, eu que também fiz toda a colocação marqueteiramente do pão de queijo nacionalmente fora do país. E aí eu fui chamado para trabalhar com a família Bertin, lácteos e carnes, Vigor, Leco, Faixa Azul. Tenho orgulho de dizer que a primeira marca de carne, quem criou nesse país fui eu, né? A marca Bertin, junto com a diretoria da Bertin. Então você chegava no supermercado, você encontrava produtos Bertin, e depois a JBS comprou a Bertin, matou a marca Bertin e lançou a Friboi, brilhantemente, é o trabalho que fizeram. E aí fui para Bombril, onde foi a minha grande escola. Entrei como diretor de marketing, pesquisa e desenvolvimento, virei comercial e com 36 anos eu já era presidente da empresa. E aí comecei a ser destaque muito forte porque eu fiz uma campanha de revolução. Para mim era fácil chegar na Bombril, um exemplo, e manter o garoto propaganda Bombril, que era tão famoso. Só que eu abri mão do garoto Bombril para criar um novo momento da Bombril, que era chamar o homem para fazer uma limpeza de casa, porque o mundo mudou. A mulher não tem obrigação de fazer o serviço doméstico. Isso o casal em si tem que decidir quem tem de melhor aí, de tempo, de possibilidade para poder fazer. Então nós fizemos uma campanha engraçada,
chamando o homem na chincha. E foi um grande rebuliço, porque os homens machistas entraram querendo conta Bombril, entraram no CONAR para tirar a campanha do ar. Eu, durante 6 anos que eu tive na Bombril, 6 anos eu fui no CONAR defender, né? Até a última campanha que eu fiz com a Ivete Sangalo, a gente brincava e falava, toda brasileira é uma diva e todo homem é devagar. É uma brincadeira. Eles entravam querendo tirar a campanha no ar. E foi uma revolução, uma campanha extremamente premiada. Então, meu nome realmente ficou muito em evidência. Fui eleito pela Forbes entre os 12 executivos jovens do país de maior sucesso em 2014. Em 2015, estive na lista entre os 100 brasileiros que fazem o Brasil melhor, com grandes nomes. E fiz uma grande evolução, até que a editora Gente chegou e falou, precisamos conhecer a tua história. E lançamos o primeiro livro, vendemos mais de 50 mil exemplares, e hoje eu sou um dos autores principais de gestão do país, best-seller, com mais de 100 mil livros vendidos aí, e estou no meu 4º livro, que é o Líder Pronto para Tudo. E tudo isso só faz eu te dizer que você foi extremamente modesto quando você falou que sua história pode não ser tão brilhante, pode ser muito comum. Não é, né? Você é o que, numa palavra para definir, sempre foi considerado prodígio. Eu acho que essa palavra te acompanhou sua carreira ao longo da sua vida corporativa, até agora, né? Você sabe que, às vezes, as pessoas falam, você teve problema por ser muito jovem, cargo bem forte? Eu falei, eu nunca tive problema, porque eu nunca encarei o problema como problema. Eu via como desafio. É normal, não é? Você chegar com 20 e tantos anos, 30 anos, ter uma reunião com um cara de 70, e o cara olhar para você de cima e embaixo e falar, e aí? Só que quando eu abri a boca, ele via a minha autoridade, o quanto eu conhecia. Então, isso me incentivava, né? Eu nunca senti na pele preconceito de eu ser do interior, por mais que muitas pessoas falavam do meu sotaque, isso e aquilo. Ao contrário, sempre foi um grande desafio provar que não é o meu sotaque, que não é a minha idade que faz eu ter credibilidade. Ao contrário, né? É o meu conhecimento, é o meu resultado. Então, eu faço relações para a vida. Eu falo, eu nunca tive cliente na vida, eu sempre tive parceiros. E isso, para mim, sempre foi muito importante para alavancar a minha carreira. E todos que eu tive a oportunidade de conhecer, eu posso te dizer que a maioria absoluta eu tenho relação até hoje. Agora, esse seu traço de personalidade, eu diria agressiva na busca de resultados, né? Um agressivo positivo, não agressivo na conotação de violência, mas agressivo no sentido da ambição de alcançar objetivos. Fica muito claro, esse traço fica muito claro nos títulos dos seus livros. Sim. Está aqui, ó, você pode ser mais 99,9%, não é 100%. Outro aqui, vendedor falcão, que é o predador. Indispensável, imbatível e invencível. Esse não precisa nem dizer nada, mas essas 3 palavras já resumem. E agora, líder pronto para tudo. São títulos que mostram essa busca constante pela excelência. É assim, ó, quando eu fiz o primeiro livro, eu sentei com a editora Gente e eles descobriram minha história e falaram, Marcos, a gente gostaria de mostrar por que você é tão diferente. E eu, naquela época, parei para pensar uma coisa que hoje não se fala. Quer dizer, antes não se falava, hoje se fala muito. Tecnicamente, todo mundo pode ser igual. Eu sou formado em publicidade e propaganda, mas podia ser formado em Harvard. Você é a mesma coisa. Só que o que vai diferenciar eu de você são em relação às nossas atitudes. Por isso que na mesma família, às vezes, filhos do mesmo pai e mãe. Com a mesma criação, com a mesma criação, mas são diferentes pelas É. atitudes. Eu sempre tive atitude para vencer. E por isso que eu me considero um grande especialista. E no meu primeiro livro eu escrevi isso. Quais são as 4 atitudes que eu me diferencio? A primeira é que eu nunca precisei ser dono, mas eu sempre tive DNA de dono. A segunda, senso de urgência, tudo para ontem, não pensar só no meu umbigo, né? Pensar fora da caixa. Terceiro é brilho nos olhos. E brilho nos olhos não é só você ser um cara simpático, um cara falante, é você saber transformar cliente em parceiro, porque quem tem cliente está fadado a morrer. Cativar. Você jogar o mesmo jogo, convencer. E por último, excelência. Você tem que entregar resultado. Não adianta nada você ter o DNA da empresa, senso de urgência e brilho nos olhos, se você não entregar resultado, que é 99,9, não é 100. Trabalhei sempre com a equipe comercial e chegava o cara no final do mês e falava assim para mim, nossa, estou feliz, o mês foi tão difícil, eu fiz 98% da meta. Eu olhava para ele e falava, oi? Como assim? Você foi contratado no mínimo para fazer 100. Você vai se orgulhar de fazer 98? Então não dá para se orgulhar. Por isso que para mim, eu nunca lutei para fazer 100%. Eu sempre saí de casa para fazer 200, porque aí o 100 chega mais fácil.
O problema das pessoas é que recebe uma meta, você precisa fazer 1.000 quilos, ele sai de casa pensando no 1.000 quilos, não sai pensando em fazer 2.000 quilos. Porque quando a gente pensa muito maior, sonha grande, nossas atitudes são grandes e é mais fácil chegar a um sonho menor. Legal. E no próximo bloco a gente vai falar sobre o tema do livro, liderança. Qual é o conceito de um bom líder? O líder, ele nasce líder ou ele pode desenvolver essa qualidade? Bom, tudo isso nosso entrevistado vai falar no segundo bloco do programa Análise Direta. Não saia daí. Nós estamos de volta aqui ao estúdio da HIT TV em São Paulo, onde agora acontece o segundo bloco do programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias. Hoje, com imagens do meu amigo Antônio Ferreira. Aqui ao meu lado é o nosso entrevistado, né, o Marcos Henrique Scaldelai, sobrenome italiano, ele já me disse aqui antes de começar, senão eu não saberia, empresário, palestrante e autor desse livro aqui, Líder Pronto para Tudo. Agora, a primeira questão, ponto de partida para falar sobre o tema do livro, a liderança. A pessoa nasce com essa vocação, com essa característica pessoal no DNA, ou ele pode desenvolver, ou até as circunstâncias obrigam ele a desenvolver uma postura de líder. Qual que é o seu conceito original sobre liderança? Eu acho as duas coisas, tá? Eu acho que você nasce, sim, com algo diferente, né? Mas eu acredito e defendo que você pode treinar, que você pode se tornar um grande líder, é você querendo ser. Basta você querer crescer profissionalmente. Quando você quer crescer, você tem como se desenvolver. Porque tem gente que só quer reclamar de posição, de salário, isso, mas não se esforça para crescer. Tá? E acha que as coisas têm que cair do céu. Ou tem pessoas que, realmente assim, eu sou promotor de vendas, eu não quero compromisso, eu não quero supervisão, tal. A gente tem que respeitar. Agora, se você quer crescer por obrigação, você tem que ser um grande líder. A liderança, o tamanho do seu sucesso, é o tamanho da força de vontade que você tem para crescer. Isso que eu ia perguntar, é um pré-requisito para o sucesso. Exatamente. Eu falo que sucesso é o tamanho da relevância que você consegue ter na vida do outro. Porque quem é que vai te classificar se você é um sucesso? Se eu sou um sucesso, quem vai me dar esse título? É você. Né? Então eu preciso ser relevante para você. Se eu não tocar você emocionalmente, o que for, você não vai achar nunca que eu sou relevante. Se eu não agregar na sua vida, eu não vou ser relevante. Então, o tamanho do nosso sucesso é relacionado ao tamanho da nossa relevância que a gente causa. E para você ser relevante, você precisa aparecer, ser visto, ser lembrado. Né? E isso, resultado, faz com que aconteça. Se você traz resultado, você é visto, você é lembrado. E você também pontuou uma situação que é interessante a gente fazer uma divisão. Sucesso também é diferente de pessoa bem-sucedida, porque esse segundo conceito, pessoa bem-sucedida, está muito atrelado à ambição dela. Se a pessoa é feliz nos bastidores, por exemplo, tendo uma vida ali, batendo no cartão e indo embora, é uma pessoa bem-sucedida dentro daqueles parâmetros pessoais, né? As pessoas confundem sucesso, primeiro, se a pessoa é rica, se ela tem dinheiro, boa. Né, conseguiu. Né? Eu falo o seguinte, nós temos que ter uma meta só na vida, que é ser feliz. Quando a gente consegue ser feliz, é porque, primeiro, a gente se encontrou naquilo que a gente ama e quer fazer. Outra, né? A nossa balança vida profissional e pessoal, ela está bem. E as pessoas falam, qual é a melhor situação? Tem que estar 50-50? Não existe isso. Pode ser que agora, 80% da sua dedicação tem que ser a sua vida pessoal e 20% no profissional. Às vezes é 80% no profissional e 20%. Você tem que fazer a sua balança. E as circunstâncias mudam. Agora, se você decidiu ser um açougueiro, você tem que ser o melhor açougueiro da onde você decidiu ser, do bairro X, da rua X, o que for. Isso faz você ser um sucesso, ser visto e ser lembrado. Então, sucesso não é ser milionário. Sucesso não é ser, como é que fala? Unanimidade.
Aliás, isso aí é improvável de acontecer, né? Exatamente. O sucesso é você ser feliz naquilo que você decidiu fazer e se entregar, né? Coloco sempre isso como uma meta de vida. Eu fui executivo durante 20 e tantos anos da minha vida e parti a ser dono da minha empresa. Eu trabalho muito mais. Eu não tenho vida de família como pai, marido, de segunda a sexta, mas chega de sábado e domingo, eu tenho entrega 100% e isso me faz feliz. O meu trabalho dá dinheiro? Dá. Eu consigo comprar coisas de desejos até, às vezes, fúteis? Sim, mas meu foco não é o dinheiro. Meu foco é a minha felicidade. E o dinheiro ajuda? Ajuda nas suas conquistas, mas ele não é o viés foco principal. E, infelizmente, você sabe como é esse mundo corporativo. A pessoa começa a almejar conquista financeira e aí cai no chão. E você falou que hoje é dono da empresa, mas teve um longo período, uma longa trajetória como funcionário, como executivo. Vestir a camisa é um primeiro ponto, é uma necessidade também, é outro pré-requisito, para repetir o termo que eu usei, para o líder? Quem veste a camisa tem que ser mandado embora agora. Aí você ficou com essa cara assustada comigo. Né? Porque esse termo não usa. Porque vestir a camisa, você veste hoje, amanhã você tira. Você tem que ter o DNA da empresa. Que legal essa Quando você assume o DNA, está no teu sangue. É. Eu lembro que o dono da Bombril virava para mim e falava assim: Marcos, você vende a Bombril melhor que eu. Sim, e vendo. Eu não preciso ser o dono. Mas está tão no meu sangue a minha entrega que, olha, eles confundem quem é o dono. Né? E é assim. E a maior dificuldade que tem para quem é dono de empresa é encontrar algum funcionário que tem esse DNA. É um envolvimento. Né? O maior desafio que acontece. Por que muitas empresas familiares têm problema? Porque querem colocar o filho, querem colocar o parente XYZ. E não é o sonho daquelas pessoas. Você tem que encontrar quem realmente vai ter a identidade do DNA da sua empresa. E agora, segundo ponto, motivar a equipe é fundamental, né? E também requer uma habilidade, dom, ou as pessoas também podem desenvolver isso. Como agregar a equipe em torno de um objetivo e motivar essa equipe? Bom, o que você falou é extremamente importante, até nos dias de hoje, né? Então, tem líder que passa por um problema, chega, nossa, só dá dor de cabeça na empresa. Como é que você quer um time motivado se você não comprou a superação? Se você não se preparou para fazer o seu time olhar para frente? Hoje não deu, mas amanhã vai dar. Hoje nós não conseguimos, mas amanhã vamos conseguir. Então você, primeiro, tem que ser um líder de cabeça erguida. E entender que sim, as turbulências vêm, as turbulências vão passar, mas quando a consistência existe, você passa com muito mais tranquilidade. Só lembrando que todas essas perguntas, esses itens que eu marquei, estou colocando para ele discutir, eu extraí do próprio material dele de pesquisas que eu fiz para me preparar para essa entrevista. E por que eu estou falando isso? Porque em meio a essas pesquisas, eu descobri uma coisa muito interessante que é citada pelo Marcos no livro, que é a definição do cobrador. E eu acho que todo mundo vivenciou isso já no ambiente corporativo, no trabalho. Aquele líder que te cobra resultado, te cobra postura, ele te cobra e ele te cobra. Ele apenas te cobra. E essa cobrança parece que vai passando de geração em geração. Ele foi cobrado pelo antigo líder dele, né? E ele foi o jeito que as pessoas aprenderam, ou um jeito arcaico, né? Defasado de liderança, né, Marcos? Esses dias eu fui pego assim, né? Meu filho falou de uma palavra que está muito agora em moda, que é cringe, né? Isso é cringe e tal. Eu comecei a pensar e gravei até um vídeo para o meu canal no YouTube, até quem tiver a oportunidade de assistir. Meu canal é 99, não é 100. Lá, toda segunda-feira eu lanço um vídeo sempre motivacional. Mais pausadamente, que você falou meio rápido? É 99, não é 100. Legal. Tá o nome do canal. Mas pode procurar YouTube, Marcos Caldelar, que aí vai achar. Aí eu falei para ele, sabe o que é cringe hoje, no mundo dos negócios? É você achar que manda e os outros têm que obedecer. Isso é cringe. Isso é você estar completamente fora do normal. É como você falou do cobrador. Não existe isso. A cobrança ela tem que ser um processo natural.
eu sou funcionário, eu tenho minhas atividades, eu não preciso de ninguém ficar me cobrando, eu tenho que entregar. Se eu, como líder, não conseguir que o funcionário entenda dessa forma, tem algum elo na comunicação que não está funcionando bem. Quando você precisa cobrar, é porque não está acontecendo legal o processo ou de comunicação ou de entrega daquele funcionário. Porque quando você desenha um projeto, lá está claro. O que você precisa dar satisfação, sim, é obrigação. Agora, o envolvimento faz a cobrança acontecer naturalmente. Quando você não está engajado e não está envolvido, passa a ter que ser cobrado de uma forma diferente. E isso é ultrapassado, né? A gente luta pela finalização e entrega de projetos, né, de crescimento. E cada um tem que ter a sua autorresponsabilidade, que faz parte da sua gestão e crescimento, se entregar ao máximo, fazer acontecer. Então, a partir do momento que você é cobrado, não é certo. Muita gente ainda tem esse modelo equivocado na cabeça de achar que o chefe ele tem que cobrar, senão ele não é chefe. Existe de tudo, mas eu vou te falar, são as pessoas que não crescem, que não passam para outro patamar, né? que não estão lá assumindo uma zona de conforto. O pior inimigo do ser humano é a zona de conforto. Né? Você pode até estar bem financeiramente na empresa, mas que saco todo dia ter que fazer a mesma coisa, que saco ter que ser cobrado, sabe? E não tem cobrança pior, né, Marcos? Você também me trouxe essa reflexão com a sua resposta, do que a cobrança pessoal. Você se cobrar, você está insatisfeito com o seu resultado, com o seu desempenho. Acho que é a pior cobrança de todas. A autocobrança faz só você crescer. Eu sempre me cobrei muito, né? E às vezes a gente cobra muito de pessoas que a gente ama e a gente tem um relacionamento muito mais próximo. Tem funcionários que onde eu mudo eu sempre levo, né? Tá comigo, e as pessoas falam: "Nossa, mas a forma como você fala com ele", eu falo: "Essa liberdade é pela fidelidade e é por acreditar". A minha esposa mesmo fala assim: "Pô, você fala do jeito comigo e cobra de mim como você não cobra dos outros". É a liberdade e confiança. Quando a gente tem confiança e liberdade, a gente cobra mais. Tem até aquela máxima: você não cobra de quem não tem o que oferecer, né? Não tem Exatamente. sentido. Apesar que eu acredito muito, né? Deus dá o fardo para quem consegue carregar. Eu também creio então, nisso. você está aí. Creio. Agora, outra coisa muito legal que eu li nesse livro, e também muita gente vai se identificar, que é o medo do líder de ser substituído, a insegurança no cargo, que acaba sabotando em médio, curto prazo até, acaba sabotando a pessoa, né? Isso é cringe. É cringe. É que isso é cringe. Mas é comum. Infelizmente, mas eu não posso nem chamar isso de líder. Porque esse não é líder. Mas eventualmente é comum a situação de... Ele se acha, mas não é. E muitas vezes foi colocado numa postura... Cara, a pior coisa no desenvolvimento é você não acreditar na sua força de crescer. Porque quanto mais o seu funcionário cresce, mais você cresce. Se você consegue crescer o teu time, você está crescendo. Então você tem que saber empoderar, você tem que saber capacitar, você tem que dar liberdade para voar, porque não tem conquista maior de ver o crescimento dos outros, porque é automático. Se a tua equipe cresce, você vai ser recompensado por isso. Grande lição de vida essa, grande lição de vida. E olha, a gente falou de muitos problemas que envolvem o líder, características negativas, né, que pessoas que às vezes estão em cargos de visibilidade se manifestam. Mas e a solução? Como ser um bom líder, um líder eficiente na função que desempenha? Bom, o Marcos aqui, ele tem uma fórmula de 10 características, ou 10 passos, não sei como a gente vai chamar isso, mas que ele vai falar no terceiro e último bloco do nosso programa. Não saia daí. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que hoje tem um convidado aqui muito especial, autor desse livro aqui, Marcos Scaldelay, que fala, né, sobre liderança, líder pronto para tudo. E no bloco anterior a gente falou muito das dificuldades e até dos problemas mais comuns que os líderes apresentam. Agora, qual é a fórmula para o sucesso? Se é que existe uma fórmula para o sucesso. Você tem, parece que pelo menos uma recomendação, uma cartilha de alguns passos, 10 passos para ser mais exato,
que podem diminuir esses riscos ou diminuir o risco de fracasso. Eu falo as 10 atitudes. Atitudes. Não Legal, significa que... Aqui eu acredito que essas 10 atitudes vão te levar a se desenvolver para ser um líder pronto para tudo, tá? Que você vai ser um sucesso ou não, depende da sua entrega, depende do tamanho da relevância que você causar desenvolvendo essas atitudes, tá? Isso é muito importante. Eu vou pegar aqui o livro. Fica à vontade. Como eu falei, é super prático e direto. Ó, eu vou ler aqui na sequência como vem na ordem do livro, tá? O primeiro, você tem que amar desafios. Se você realmente não querer pôr a cabeça na guilhotina, buscar algo maior, projetar algo maior, metas agressivas, você vai ficar na mesmice. Segundo, é você ser capacitador e entender que time bom é time que tem clareza de onde precisa chegar, de como realmente precisa chegar e você ajudar nesse desenvolvimento. Terceiro, é você ser um líder conciliador. É bom você gerar disputa entre a sua equipe? Sim. E deixar claro que o único objetivo é o sucesso da empresa. Então, você tem que deixar claro e sempre conciliar por uma única reta, que é o sucesso da empresa. Outro é ser um líder conectado. O maior investimento que você faz na sua vida é em relacionamento. Então, vá conhecer as pessoas. Foi convidado para um café? Toma café. Vai visitar isso? Visita. Relacionamento é o melhor investimento que você faz. Generalista. Você tem que estar à disposição da empresa no que precisar. Não é que eu sou marketing, nasci marketing, vou morrer marketing. Não, se achar que você tem que ser o gerente de RH agora, vá e faça. Você não é da área, você está na área. A empresa precisa de pessoas com a cabeça de gestão e que vão dar certo independente de cada departamento, qualquer departamento que vai ser colocado. Então, foque sempre isso, resultado e gestão. Minimalista é saber fazer mais com menos. Não é deixar de fazer, mas usar bem os recursos. E isso tem que ter mindset da companhia inteira. Não adianta nada você pregar para fazer mais com menos e na sua sala você ter água Perrier. Não nada contra, mas estou falando de cabeça e pensamento. Nós temos que ser claro, né? Os recursos têm que ser utilizados para ter o melhor resultado. E se é mais com menos, tem que ser de cima para baixo da mesma forma, tá? Que foca a solução. Muita gente perde tempo para descobrir e a massacrar quem fez o problema. Foca em resolver. Resolve, depois você arruma o processo. Para de querer matar, caças às bruxas, né? Quem fez o problema para depois resolver. Não, resolve. Depois você arruma o processo. E líder renovador. Não ficar dependendo só de um negócio. Sempre acrescentar mais e mais coisas para ter 360. Lembra, o consumidor, ele é 360. Ele pode estar na internet, ele pode estar na venda física, local, ele pode estar de outra maneira. Tenta gerar negócios envolvendo esse 360. Um líder tem que ser um líder com fome de produtividade, tem que ter indicadores para medir todos os departamentos da qual ele gerencia. Não importa agora com o home office, né? Você tem pessoas espalhadas no Brasil inteiro, se você tiver indicador, você mede e você consegue trazer o resultado. Quantos clientes ele tem que ligar, quantos clientes ele tem que marcar reunião. Nós temos que ter indicadores, medir para ver o resultado. E por último, que é uma das principais características, principalmente no momento da pandemia, é você ser um líder humanizado. O que é o líder humanizado? É o líder, então, que vem do RH? Não tem nada a ver. Humanizado significa entender que as pessoas, elas se desenvolvem profissionalmente e precisa atenção especial para desenvolver também pessoalmente. O líder humanizado é aquele que não olha só a sua equipe no composto profissional, e sim nos seus anseios pessoais. Então, sabe passar a mão quando precisa passar a mão na cabeça, sabe chamar a atenção quando precisa chamar a atenção, mas nunca esquecer que ali tem um ser humano que tem anseios, que tem desejos e a gente tem que saber respeitar. Essa lista é incontestável. A importância de cada item, eu prestei atenção cuidadosamente nas suas palavras e é incontestável. Agora, ela é teórica, a aplicação prática vai depender muito, como você disse, da entrega. Eu mostro na prática cada uma delas na minha vida e dou exemplos de empresários. Agora, para terminar o contexto, eu amarrei essa história para mostrar o seguinte.
A gente pode ter todo o desenvolvimento dessas atitudes. Só que, em primeiro lugar, a gente precisa entender, quando a gente precisa passar por turbulência e que elas vão acontecer, e que nós precisamos valorizar os momentos difíceis. E saber que passar por esses momentos só vai te deixar mais forte. Eu aprendi isso e levei aqui 2 exemplos isso no final do livro. Um casal que eu conheci que perdeu um filho de 21 anos com câncer, próximo da gente. E no dia do velório, eles não choravam. E eu fiquei assim, né? Perder um filho é a dor, acho que maior que alguém pode passar. E eu cheguei e fiquei meio assim, por que eles não choravam? E ele virou para mim e falou que ele não ia chorar. Na verdade, ele estava muito feliz, porque Deus tinha dado a oportunidade dele ter aquele cara como filho durante 21 anos e fazer com que ele chamasse ele de pai durante 21 anos. E sabe o que acontece com a gente quando a gente se depara com um problema? A gente foca na dor, a gente foca nas coisas ruins, a gente não foca no resultado bom. Eu, há 3 semanas atrás, infelizmente, tive um acidente de carro com meus 2 filhos no banco de trás com uma sobrinha. E na hora que aconteceu o acidente, e graças a Deus deu tudo certo, me livrei disso, quando eu saí, eu abracei eles, e eu parei para pensar, na minha cabeça só vinha coisa ruim, que poderia ter acontecido pior. Até o momento que eu brequei e falei, aquilo que eu escrevi, eu preciso viver isso na realidade. Eu salvei a minha família. E a comprovação disso, minha filha foi dormir à noite, entrou no meu quarto e falou, pai, posso dormir com você no dia que aconteceu? Ela olhou para mim e falou, pai, você me salvou, né? Para mim foi a resposta que eu precisava. Eu fui um herói. O que aconteceu, eu fui um herói. Se eu não tivesse tomado aquela atitude no carro, daquele jeito, aquele pensamento, talvez eu não tinha salvado a minha família. Então eu não vou tirar coisa ruim. Ao contrário, eu tenho que me fortalecer. E é o que eu peço para as pessoas. Não adianta nada você querer desenvolver a atitude que for para ser um grande líder, se quando vier as turbulências e os problemas, você só focar nas coisas ruins e não olhar com olhos. E lembra sempre desse pai, que olhou a doença e a morte do filho como algo positivo, que Deus deu a oportunidade de ser pai daquela criança. E aproveitando o gancho dessa resposta, a pandemia foi um momento de turbulência inesperado. Ninguém estava preparado, ninguém tinha previsão que algo parecido acontecesse. Foi também um momento de oportunidades para os novos líderes? Muito, muito. Quantas empresas cresceram? Em todos os segmentos. Lógico que tem segmentos que foram muito afetados, né? Como o turismo mesmo. Mas eu falava desde o início, quando começou. A empresa tem que ser, o líder tem que sentar no caixa, mas não deixar de programar a saída desse problema. Porque o que aconteceu com a maioria? Só ficou pensando no caixa. Só ficou pensando no caixa. E aí o que aconteceu? Se ferra. Como eu vou sair disso? Você sabe que tem restaurantes que antes era físico e que não vai voltar mais físico porque aprenderam a trabalhar no online e ganham muito mais online? Então, vai de você buscar a oportunidade, se entregar e fazer acontecer. Enquanto muitos choram, outros vendem lenço. Né? Essa já é uma frase dita no mercado. E a gente tem que buscar isso. E o grande líder assume a turbulência, mas não olha ela negativamente. Olha ela como importante para reestruturar. Quantas empresas passaram por uma transformação digital que jamais passariam se não tivesse tido a pandemia? Ia demorar. A pandemia acelerou muita coisa. E eu acho que o melhor de tudo nem é na atitude técnica, mas acelerou a capacidade do nosso desenvolvimento de olhar o outro do nosso lado, do ser humano e seus anseios. Porque uma coisa é eu falar para você da pandemia, que para mim eu tive problema, mas eu refiz, daí disso. Mas eu não perdi ninguém. Agora, aquele que perdeu vai encarar de uma outra forma. E que você, como líder, tem que abraçar de uma outra forma. Porque nós não somos obrigados a sofrer pelo sofrimento do outro, mas nós somos obrigados a respeitar a dor do outro. Queria que você citasse alguns exemplos de líderes, pessoas conhecidas, que te inspiraram e ainda te inspiram. Bom, eu faço questão de pegar, porque por favor. Agora, dessa vez, já pode até se posicionar melhor ali, mostrar um pouquinho para o nosso
Na hora que eu fui fazer a dedicatória e agradecimento desse livro, foi um momento muito especial na minha vida. Tá? Porque sempre eu faço agradecendo, né, a minha família, a Deus. E eu coloquei aqui, mas eu aproveitei para agradecer o meu maior ídolo. Eu posso ler para você? Por favor. E eu quero ver se você descobre quem é. Boa, gostei, tá? Gostei. Agora, você inverteu os papéis. Exatamente. Você está liderando o meu programa agora, né? É chegado o momento de realizar mais um deles, que eu falo que é um sonho aqui, a dedicatória. Tá? O de fazer a maior homenagem que poderia ao meu ídolo maior, que realmente fez e faz a diferença na minha vida. Isso porque grande parte das minhas atitudes devo a esse ser humano que tem vida profissional e pessoal impossíveis de se dissociar. Ele sabe tocar diretamente o coração do seu público. É um mestre para vendedores e empreendedores e se orgulha de tudo que construiu. Quero ver se vocês sabem. Como líder, sabe convencer sobre os reais valores que importam na vida e pelos quais devemos batalhar e crescer. Tudo isso com uma autenticidade e personalidade admiráveis. Sendo muito simples, sendo humano, com seus erros e grandiosos acertos. Eu assisti, continuo assistindo e já sofro só de pensar que um dia o Brasil inteiro o terá apenas na memória. Para mim, ainda é inconcebível não ter a sua presença e relevância eternas. Só de escrever esta homenagem, a emoção já toma conta de mim. E o choro é o símbolo maior do carinho que sinto por esse líder que arrasta multidões. Ele não sabe quem sou eu, mas isso não tem importância, pois o que ele representa para mim já é o suficiente para considerá-lo meu mentor. Sei que o Brasil ama você. Agora eu direcionando a ele, eu falo o nome dele, não vou falar aqui para você saber quem é. Tá. E que sou apenas mais um. Mais um que agradece e reza todos os dias para você existir e ter saúde. Mais um que repassa suas atitudes para nos contagiar a buscar uma vida melhor, lembrando, como exímio comunicador que do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Olha, eu fiquei analisando atentamente, você não deu muitas pistas. Uma pessoa conhecida, uma celebridade conhecida nacionalmente. Essa frase final, o mundo não se leva a nada, vamos sorrir e cantar. Agora sim, realmente um professor, um ícone. Para mim é. Silvio Santos. Exatamente. Eu não sei, e digo isso com uma clareza enorme, eu sou aquele que ainda de domingo, antes de dormir, ligo e dou risada e durmo feliz. Eu acho ele brilhante, com todos os erros grandiosos que a gente sabe, que nos dias atuais algumas coisas não se falam, mas eu acho que é um cara fantástico, né? É ele. Legal, muito legal a sua atitude, ainda uma pessoa que você não tem proximidade, seria muito óbvio você agradecer quem você conhece, quem te ajudou, mas foi um agradecimento, uma homenagem assim, com uma certa distância, o que só valoriza a sua atitude. Não foi nenhuma pegadinha, só aproveitando o trocadilho aí com o seu homenageado, foi sincero mesmo. Agora, nosso programa, infelizmente, vai chegando ao final, muito rápido voou, porque é muito interessante e você, como líder, dominou totalmente a situação agora, principalmente no final, você mostrou realmente que tem vocação para a liderança. Agradeço a sua participação e reservo esses minutos finais para você deixar seus contatos, enfim, dar o direcionamento para as pessoas que quiserem saber mais sobre o livro e sobre você. Então é o seguinte, né? Você que conhece alguém que está precisando levantar a moral, né? Fazer diferente, levantar o astral, leia um dos meus livros. Esse é o meu novo, né? Mas tem outros aí. Quer conhecer um pouco mais da minha vida? Pode entrar no meu Instagram, @mscaldelay, no LinkedIn, Facebook, Marcos Scaldelay, e meu canal no YouTube, 99 não é 100. Eu sou um especialista em atitude, liderança e empreendedorismo, e eu falo daquilo que eu vivo. Então, o que eu quero é ajudar no seu desenvolvimento, né? E o que eu puder, como responsabilidade aí, eu falo, né? Não só pelo profissionalismo que eu tenho nas minhas empresas, mas para a sociedade, é poder transferir esse meu conhecimento e poder tocar no coração de cada um. Marcos Scaldelay, mais uma vez, muito obrigado, enriqueceu muito o nosso programa, a sua participação hoje. E você, gostou dessa entrevista, quer assistir de novo? É só acessar as nossas redes sociais, no Facebook, /programa Análise Direta, ou então no YouTube, no canal Hit Notícias. Lembrando que o nosso programa é transmitido para 190 países pelo canal 1 Europa e para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias. Você também pode participar
pelo WhatsApp, enviando sugestões, críticas, enfim, falar um pouco com a nossa produção. O número 55 para quem está fora do país, 11 99 224 7760. E aqui é sempre assim, você conta com um especialista renomado falando de temas muito importantes para o seu dia a dia. Então, continue ligado e até a próxima.